Levítico 16, versículo 1. E o Senhor falou a Moisés após a morte dos 2 filhos de Arão, quando eles ofereceram diante do Senhor e morreram. E o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão, teu irmão, para que ele não entre todo o tempo no santo lugar para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que ele não morra, porque eu aparecerei nas nuvens sobre o propiciatório. Esse versículo quer dizer que o santuário tinha sido profanado pelo ato dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Em parte, o capítulo 16 é uma resposta às suas ações pecaminosas. Santo lugar indica o Santo dos Santos. O propiciatório, feito de uma placa de ouro puro que cobria a arca da aliança, era o lugar da expiação. A Septuaginta traduz esta palavra como instrumento da propiciação. Esta nuvem não era a nuvem de fumaça do incenso, era uma nuvem divina, representando a presença de Deus que descia sobre o tabernáculo como sinal de que Israel deveria montar o acampamento, e que ficava em cima da arca quando Deus falou a Moisés. Versículo 3. E assim Arão entrará no santo lugar com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada. E ele vestirá a túnica santa de linho e terá calção de linho sobre a sua carne e cingirá com um cinto de linho, como uma mitra de linho, e vestirá-se então as suas vestes santas. Portanto, ele banhará a sua carne na água e então se vestirá. Esse versículo quer dizer que o sumo sacerdote usava as vestes de um sacerdote comum, indicado que devia ser humilde, livre de toda pretensão. As vestes eram consideradas santas e, portanto, separadas exclusivamente para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote banharia seu corpo 2 vezes e lavaria suas mãos e seus pés cada vez que entrasse no tabernáculo ou oficiasse no altar. Versículo 5. E ele tomará a congregação dos filhos de Israel 2 cabritos para a oferta pelo pecado e um cabrito para a oferta queimada. E Arão oferecerá seu novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará a expiação por si e por sua casa. Esse versículo quer dizer que fazia a expiação pelo sumo sacerdote à sua casa, antes que ele pudesse trazer o sacrifício pela nação. A palavra casa indica sua família e a linhagem seguinte de sumo sacerdote. Versículo 7. E ele tomará 2 bodes e apresentará perante o Senhor à porta do tabernáculo da congregação. E Arão lançará a sorte sobre os bois e bodes, uma sorte pelo Senhor e outra pela sorte pelo bode expiatório. Esse versículo quer dizer que foram expostas 3 interpretações diferentes para o significado do bode expiatório. A palavra esta que só aparece no capítulo 16. Traduz o termo como aquele que leva embora o mal, de onde obtemos o termo bode emissário. A segunda visão foi criada por rabinos posteriores que sugeriram um bode expiatório, significava um lugar rude e difícil, que representava o destino do bode. A terceira visão sugere que a palavra é o nome de um demônio que habitava no deserto. Intérpretes judeus posteriores identificaram bode expiatório com Azael, que em lendas identificam como líder dos anjos caídos. A primeira interpretação parece que se adequar melhor ao contexto do capítulo 16, onde o bode é enviado para o deserto. E Arão trará o bode sobre a qual caíra a sorte pelo Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para ser bode expiatório deverá ser apresentado vivo perante o Senhor, para fazer a expiação como ele, e para enviá-lo como bode expiatório ao deserto. E Arão trará o novilho da oferta pelo pecado, que será para ele mesmo, e fará a expiação por si. E por sua casa o matará o novilho da oferta pelo pecado, que fará para si mesmo. E ele tomará um incensário cheio de brasa de fogo do altar diante do Senhor, e suas mãos cheias de incenso aromático moído, e o trará para dentro do véu. E ele colocará o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que ele não morra.
E ele tomará o sangue do novilho e o espargirá com o seu dedo sobre o propiciatório para o leste, e perante o propiciatório espargirá o sangue com o seu dedo 7 vezes. Esses versículos querem dizer que a primeira parte da purificação era feita através dos rituais de aspersão de sangue, a oferta pelo pecado, para pecados intencionais ou advertidos. Aparece pela primeira vez no capítulo 4. O incenso aromático tinha uma finalidade muito útil, já que o sangue no propiciatório geraria um odor desagradável. O incenso incluía essências como bálsamo, ônica e gálbano, misturados com incenso puro. Versículo 16: E ele fará expiação pelo santo lugar por causa da impureza dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões em todos os seus pecados. E assim ele fará pelo tabernáculo da congregação, que permanece entre eles no meio das suas impurezas. Esse versículo quer dizer que o sangue da propiciação purificaria o povo de seu pecado e rebelião. Isso definitivamente aponta para o Cristo, cujo sangue provê a purificação de todo pecado. 17. E nenhum homem estará no tabernáculo da congregação quando ele entrar para fazer a expiação no santo lugar, até que ele saia e tenha feito a expiação por si mesmo, e por sua casa e por toda a congregação de Israel. Então ele sairá do altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o colocará sobre os chifres do altar do Senhor. E ele aspergirá do sangue sobre este com o seu dedo 7 vezes, e purificará, santificará da impureza dos filhos de Israel. Quando ele acabar de reconciliar o santo lugar e o tabernáculo da congregação e o altar, então ele trará o bode vivo. E Arão colocará ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões em todos os seus pecados, e os colocará sobre a cabeça do bode, e enviará para a mão de um homem apto para o deserto. E o bode levará sobre si todas as iniquidades deles, até uma terra não habitada, e ele enviará o bode ao deserto. E Arão virá ao testemunho da congregação e despirá as vestes de linho que ele colocou quando entrou no santo lugar, e ali as deixará. E banhará sua carne com a água do santo lugar, e vestirá suas vestes. Então sairá e oferecerá sua oferta queimada e a oferta queimada do povo, e farás expiação por si e pelo povo, e a gordura da oferta pelo pecado, e ele queimará sobre o altar. E quando estiver soltado o bode expiatório, lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no acampamento. E o novilho para a oferta pelo pecado, e o bode para a oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer a expiação no santo lugar, serão levados por alguém para fora do acampamento, e eles queimarão no fogo as suas peles e a sua carne e o seu esterco. E aquele que os queimar, levarás as suas vestes, banhará a sua carne em água, e depois ele entrará no acampamento. Estes versículos, e isto vos será por estatuto eterno. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma, e não fareis trabalho algum, seja alguém do seu próprio país, ou um estrangeiro que peregrina entre vós. Esses versículos querem dizer que a segunda parte da purificação era feita através da remoção do bode emissário. O autor de Hebreus fez um paralelo com esse ritual para afirmar que o Cristo ofereceu a si mesmo como oferta pelo pecado uma vez por todas. Jesus também é comparado ao bode emissário, porque ele sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Fato de que Jesus tomou sobre si os nossos pecados também é afirmado de uma perspectiva simbólica. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que separava o lugar santíssimo do santo lugar se rasgou no alto baixo, mostrando o acesso a Deus para todas as pessoas através da obra expiatória de Cristo em nosso favor. O dia da expiação era uma cerimônia anual feita no 10º dia de Tirei. Afligireis geralmente está associado a jejum e oração. O Targum acrescenta que o povo deveria se abster
de comida e bebida, dos prazeres dos banhos e de unção, de usar sapatos e de relações sexuais entre marido e mulher. Hoje, em quase toda a parte de Yom Kippur, é celebrado como o dia de confissão de pecados e de pedir perdão. São incluídas leituras de Levítico nesta celebração, um dos dias santos mais importantes do judaísmo. Versículo 30. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós, para purificar-vos, para que seja purificados de todos os pecados perante o Senhor. Isto será um Shabá, descanso para vós, e os afligireis a vossa alma, por um estatuto eterno. E o sacerdote que for ungido e que for consagrado para ministrar o ofício de sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação e colocará as vestes de linho e as vestes santas. E ele fará uma expiação pelo santo santuário sagrado, e ele fará expiação pelo tabernáculo da congregação e pelo altar, e ele fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo de congregação. E isto vos será por estatuto eterno, fazer expiação pelos filhos de Israel, por todos os seus pecados de uma vez no ano. E ele fez como o Senhor ordenou a Moisés.